Tentar falar alguma coisa diante desse tempo. Vamos ler Hebreus 10. Boa noite, né? Boa noite a todos os irmãos. Boa noite aos irmãos que estão em casa. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, a partir do versículo 1. Nós vamos ler do 1 até o versículo 10. O tema é correspondendo à vontade de Deus. Eu acredito que esse é um nível de palavra tão alto que às vezes a gente fica pensando se realmente a gente deve falar sobre isso. Porque a nossa compreensão prática dessa realidade ainda é tão complexa. Nós precisamos que o Espírito nos ajude a compreender essa realidade. Vamos lá. Porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que virão, e não a imagem exata das coisas, mas não pode nunca, com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam. Se ainda o fosse, não teriam deixado de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas, nestes sacrifícios, a cada ano, se recordam os pecados. Porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Pelo que, quando ele entra no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Em ofertas queimadas e sacrifícios pelo pecado não tens prazer algum. Então eu disse: eis-me aqui. Na cabeça do rolo está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Acima, quando disse sacrifício e ofertas, e holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem neles tiveste prazer, os quais são oferecidos pela lei. Então ele disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro para que possa estabelecer o segundo. Por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Esse é o texto que nós temos pensado e orado e ouvido nesses dias. Nós te agradecemos porque o Senhor tem alinhado os nossos corações. Quando estamos a sós em casa, no nosso quarto, ou na sala, ou em qualquer cômodo da casa, e separamos um tempo com o Senhor e percebemos que o nosso coração está distante, muitas vezes o nosso comportamento está tão longe, as intenções do nosso coração, os nossos pensamentos acelerados, as circunstâncias tentam ditar como estamos. Mas quem determina como estamos é o Senhor, é o seu Espírito. E é a Ele que nos submetemos nessa noite, para ouvi-lo, para obedecê-lo, para correspondê-lo, em nome de Jesus. Amém. Acho que vou pegar desde segunda, né? Domingo, Dan trouxe uma palavra, eu acredito que em continuidade a última palavra que ele trouxe, só que numa perspectiva mais animadora para nós, né? Na palavra anterior eu saí daqui arrasado, acabado. Preciso mudar, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso repensar muita coisa, porque eu não posso ficar me enganando por aquilo que eu vivo e afins, né, na minha vida, mas eu preciso alinhar o meu coração àquilo que o Senhor tem me chamado para viver. E aí logo em seguida o Júnior vem com uma palavra no Salmo 139 que é um salmo que é uma das minhas orações, assim, pedindo ao Senhor que Ele me conheça. Ele me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Então, o Senhor sabe tudo que eu penso,
o que é que o meu olhar comunica sobre alguém ou alguma coisa, as intenções do meu coração, as intenções do meu pensamento. Ele conhece tudo. Então, se Ele me conhece tão bem, por que eu tenho que me preocupar com coisas vãs, né? E eu fiquei pensando muito sobre isso, enquanto o meu coração está grato, porque Ele me sonda e me conhece. E aí logo em seguida vem o Dan de novo, né, trazendo essa palavra para nós no domingo agora, nos animando a nos movermos por essa esperança bendita, de sermos essa igreja que está alinhada com o que é eterno. E o Amorim vem, estou falando da minha cabeça aqui, não sei se eu estou certo, mas o Amorim vem falando sobre esse lugar de reconhecimento, tipo assim, é um mapeamento da minha condição humana, da minha condição de pecado diante da palavra que nos governa. Estou trazendo as minhas palavras. E diante disso, como eu pensando, né, como eu estou sendo de fato buscando estar na luz do Senhor, na luz que ilumina os meus dias, a minha vida. Igual aquela ilustração, né, quando a gente está no abismo e aí vem uma luz sobre nós, que é a luz de Cristo, e nos resgata desse lugar, né? É bem disso aí, né? No Seol Ele está conosco, na cova, né? Ele ali também está. É assim que Salmo 139 fala. Então é uma continuidade disso, né? E aí o Mauri ontem fala sobre esse perdão que não tem uma régua que a gente possa medir, sabe? Quando Jesus nos ensina que devemos perdoar 70 vezes 7, né? É um sinal de que o primeiro perdão que a gente deve empregar um na vida do outro, a nós mesmos às vezes, porque a gente se cobra muito sobre coisas que fogem ao nosso controle, né? E a gente não recorre à ajuda do outro com medo da exposição, do que o outro vai pensar, do que vão falar de você, com medo da arma na sua cabeça, como se as pessoas fossem atirar na sua cabeça e tirar a sua vida. Isso faz parte da secularização dos dias, né? Do quanto a gente está tão sensível às obras da carne, tão insensível, os sentidos tão emudecidos para o Espírito, que esquecemos de que somos de fato igreja que precisa ser guiada pelo Espírito e se mover pelo fruto do Espírito. E hoje o desafio é corresponder à vontade de Deus, corresponder à vontade daquele que criou todas as coisas, o Deus Elohim, o Deus absoluto, soberano, sobre tudo e sobre todos. Esse é o nosso maior desafio, de compreender essa realidade nos nossos dias. A gente vem aqui desde a vigília, orando, e muitas vezes quando a gente ora, a gente canta músicas, em cima de músicas, e a gente não consegue corresponder a essas canções e a essas orações. E muitas vezes o que atrapalha a nossa compreensão sobre aquilo que a gente canta e aquilo que a gente ora é o quanto nós estamos caminhando em obediência ao Senhor. A desobediência nos atrapalha na compreensão daquilo que Deus está falando conosco, porque o nosso coração está distante dele. E eu queria introduzir, a gente vai voltando para o texto de Hebreus 10, pensando de que a ação de sacrifícios na forma da lei de Moisés era apenas um reflexo do que estaria por vir, do porvir. Então não tem o poder de cumprir o aperfeiçoamento, no sentido da palavra, direta, literal. Por quê? Eu vejo até parece até redundante, mas não é, porque no radical de sacrifícios e aperfeiçoamento, eles têm o mesmo significado bíblico. Porque o aperfeiçoamento que Deus está nos propondo é sacrificial, mas é um outro nível de sacrifício que Ele está nos pedindo nesse versículo 1. E no versículo 2, tem uma palavrinha chamada aí, eu tenho uma outra Bíblia aqui, James, que fala ministradores, né? E aqui no versículo 2 ele diz: se ainda o fosse, não teriam deixado de ser oferecidos, pois os adoradores. Ele fala, os adoradores. E aí isso eu fiquei refletindo e buscando um significado mesmo, né? Aí tem aquela palavra latreia, né? Adorar,
que fala justamente sobre aqueles que prestam culto a Deus, exclusivamente a Deus, aqui na Bíblia. Então, sermos de fato dedicados a quem Ele é, a conhecer a Deus, porque a adoração não é como louvor que você presta elogios a Deus, não só de palavras, mas de uma vida inteira. Ela está ali em movimento nesse lugar de reconhecer nos seus dias que você é um instrumento de louvor ao Senhor, um objeto de louvor, né, sobre a terra. Mas a adoração é muito mais profunda, porque ela nos coloca em um lugar de prestar culto, de estar atento, de não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Então nós estamos ali focados na direção que o Pai está nos abrindo, no caminho que a gente cantou aqui, vários pontos sobre isso hoje, no caminho que Ele está nos abrindo. Então Ele está nos abrindo um caminho de compreensão sobre quem Ele é. E o conhecer a Deus, ele é tão profundo que ele altera a nossa estrutura, tanto interna como externa, se preciso for. Porque a palavra ela precisa cumprir uma ação em nossas vidas. Então isso eu vou lá, a minha mente viaja, eu vou para Oséias 6, e no versículo 3 ele diz: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo a Yahweh. Ele fala, o Senhor, tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Ele não só reafirma a necessidade de conhecermos e prosseguirmos firmemente em conhecer e adorar o Senhor, como ele também nos traz a esperança que está por vir, comparada ao sol que nos ilumina todos os dias, comparada à nossa realidade de um astro que está lá, que nós não conseguimos alcançar. Se você for observar, muitos cientistas, homens, já tentaram chegar no sol, alcançar o pé mais próximo, e nunca vão conseguir na sua estrutura limitada, caída, porque o sol reflete uma sombra da glória de Deus. É assim que eu enxergo. E pensando sobre isso, no versículo 6 ele diz, de Oséias 6, afinal, o que eu desejo é o vosso amor e não sacrifícios. Entendimento quanto à pessoa de Elohim Deus, mais do que ofertas e holocaustos. Então há uma explicação de que em todos esses rituais antigos não tem mais validade agora, não tem presente. Existe um outro lugar sacrificial que Deus tem nos chamado. E aí a gente parte para a nossa vida pessoal, sobre tudo que nós estamos vivendo hoje. A gente pode ditar aqui coisas que são pontos que a gente pode abrir mão, ofertar, largar tudo e viver para o Senhor, essa coisa romântica que a gente ouve muito, mas está para além dessas ações externas a nós. É algo que acontece de dentro para fora. Aí você me pergunta, há uma resposta pronta para isso? Não tem. Não tem uma fórmula. Tem uma palavra. Essa palavra é como uma semente no nosso coração. E se o nosso coração está sendo arado como uma boa terra, essa semente ela vai gerar alguma coisa. Ela vai morrer dentro dele. Ela vai rasgar o seu coração. De dentro para fora. É o que Isaías 58 fala, né? Qual é o tipo de jejum que Ele espera de nós? Qual é o sacrifício que Ele está nos pedindo hoje? Que a gente chegue nas esquinas como os fariseus e ore em voz alta? A recompensa já existe ali. Qual é o tipo de sacrifício que Ele espera de nós? Ele espera que a gente abra nossa alma ao faminto, vista aquele que está nu, alimente o que está com fome. São atos bíblicos, são atos práticos da vida cristã que nós estamos desprezando para vivermos os nossos próprios dias da maneira como a gente julga ser certo. Então, aqui o principal ponto-chave é percebermos que em Cristo estão contidos todo o cumprimento, no qual o que nos resta agora é a compreensão de fato da vontade soberana de Deus para governar os nossos dias e a nossa vida. Então, eu anotei aqui pontos com referências bíblicas que eu considero bem importantes sobre Cristo.
Porque se não conhecemos a Ele, nós adoramos ao quê? Como podemos adorar quem não conhecemos? O próprio Cristo falou isso. Como podemos adorar quem não conhecemos? Se não estamos contemplando a sua face, se não estamos vivendo, encarnando a realidade do seu reino, como podemos comunicar algo sobre Ele? Se a nossa vida não está inserida, se a gente está à parte de quem Ele é. E aí, aqui, Ele é Cristo, Ele é o Criador. Quando a gente lê João 1, de 1 a 3, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E por aí vai. Ele é rei. No Salmo 47, do 7 ao 8. Se você puder ler aí. Ele é juiz. Salmo 56. Tem até uma música minha que fala sobre isso, né? Os céus proclamam a sua justiça, pois ele é o próprio Deus. Ele é o juiz. Ele é Senhor. Salmo 86, 12. Ele é Salvador. Oséias 13, 4. Ele é misericordioso, e a misericórdia é um aspecto do caráter dele, que ele revela na prática. Então, a misericórdia está, eu marquei Deuteronômio 4:31. Ele é piedoso, Salmo 116, 5. Ele é fiel ao seu pacto, Deuteronômio 7, 9. São referências, eu escolhi uma que tem diversas, se você for procurar. Diversas referências que falam, eu escolhi uma para que a gente pudesse perceber que isso aqui, ainda botei reticências quando eu escrevi aqui, justamente porque eu poderia continuar buscando isso. E essa é a chave do conhecer a Deus. Porque o conhecer a Deus é eu permanecer desvendando quem Ele é na minha vida. Acho que o que mais me apaixonou em viver para o reino de Deus, gastar os meus dias, a minha vida, desde criança, foi perceber de que Deus, Ele é imensurável. A imensidão de Deus me faz perceber o quanto eu sou, acho que menor do que um grão de mostarda, como é comparado à fé, né? Muito menor. Porque aí eu percebo o quanto Ele é grande e Ele me sobrepõe. Eu não preciso estar em evidência, porque a glória dEle se sobrepõe a tudo isso, porque Ele é eterno. Basicamente, eu queria aqui trabalhar 3 pontos sobre a vontade de Deus, sobre essa compreensão da vontade de Deus, que é básico, que está em Romanos 12, que tem total relação com esse texto de Hebreus 10, por incrível que pareça. Em Romanos 12, versículo 1 e 2. Abre aí a sua Bíblia, para a gente ler junto. Não tem nem tempo para falar muito, então vou tentar ser mais rápido. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, pensando aqui no versículo 2, olha, para que a gente compreenda a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, esses 3 pontos que a gente vai falar aqui: a boa, a perfeita, investir a ordem, e a agradável vontade de Deus. A boa, que está nesse texto, é a parte inicial de se prestar um culto. É quando eu entendo que Ele é bom e eu não sou. Simples assim, basicamente. Quando a gente se julgar bom é porque a gente já está no engano. Mas quando a gente diz Ele é bom e a gente não é bom, a gente diz de fato. E perceber essa bondade, eu escrevi aqui, o Tozer, no livro Conhecimento do Santo, ele fala assim, ó. Cadê? Aqui, ó. A bondade divina como atributo de Deus é automotivada, infinita, perfeita e eterna. Vou ler de novo. Ó. A bondade divina como atributo de Deus é automotivada, infinita e perfeita. Aí eu escolhi desses 2 pontos aqui
tanto a infinita como a automotivada. Só para a gente poder falar aqui. Então eu disse assim, fomos gerados pela infinita bondade. Por quê? Porque quando dizemos, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, ele está revelando a sua bondade. Ele está dizendo, olha, vocês estão transmitindo quem eu sou e o meu caráter. Olha só que responsabilidade. E aí a pergunta para nós é, como estamos transmitindo hoje essa imagem de Deus e essa semelhança, esse caráter? E quando a gente vai lá para Cristo, a gente vê que isso tem totalmente a ver com ser discípulo. Porque o ser discípulo é ser um imitador, é ser uma cópia de quem é Cristo. Ou seja, eu estou revelando um princípio bíblico nos dias de agora, seguindo a Jesus. E seguindo a Jesus em tudo quem Ele é. E o nosso maior desafio quanto igreja é começar a se aprofundar nesse ser a imagem. Porque a nossa imagem está o quê? Ela está descaracterizada por todos os ídolos do nosso coração. Que vêm para, de fato, determinar um tipo de pessoa que eu não sou. Quando eu me movimento sendo orgulhoso, quando eu me movimento sem ouvir o outro, quando eu percebo de que aquilo que o outro está falando eu não estou entendendo, porque justamente eu estou tão resistente àquilo, que aquela coisa não entra na minha cabeça. Eu sou assim, eu sou assim. Eu já estou falando porque eu sou assim, eu. Então, nós temos limitações. E quanto mais tempo a gente corre para reconhecer essas limitações, mais nós desfrutamos da bondade de Deus. Porque, queridos, vontade de Deus e deleitar, vontade e deleite é a mesma coisa. Quando ele diz, deleita-te no Senhor, olha, se submeta à vontade de Deus. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Por quê? Os desejos caídos do seu coração vão ser arrancados, viu? Deixa eu falar isso para vocês. E novos desejos vão sendo gerados. E nós começamos a desejar os desejos do coração de Jesus. Basicamente é isso. Muitos dos nossos desejos estão desalinhados com aquilo que Ele é. Muitos dos nossos sonhos estão desalinhados. É genuíno, mas estão desalinhados. Tem uma essência genuína, mas estão desalinhados. E a gente precisa de quê? De conhecer a boa vontade de Deus, para compreender como isso pode ser redimido. E vamos lá. Eu escrevi uma coisinha aqui, eu vou ler. Então, façamos o homem nosso, mas percebemos que essa promessa é restaurada quando o Messias nos convoca a sermos seus discípulos, que quer dizer, né, sermos cópias. E aí, o segundo ponto fomos gerados pela automotivada bondade de Deus. Ela não precisa da nossa motivaçãozinha, entendeu? Ela não precisa da nossa disposição. Ela precisa só de um coração disponível. É só isso. Quando quando Deus ordenou que construísse o tabernáculo ali no deserto, existia uma condição, que era um coração disposto, um coração disponível, um coração voluntário e um espírito disposto, disponível para ser movido para ofertar aquilo que Deus queria que fosse ofertado. Não era qualquer coisa. Então havia uma disposição do coração para isso. Então a bondade automotivada de Deus vem pela ela se move sozinha. Ela não é igual ao carro, ao automóvel, não, que precisa de combustível, não, porque ela já é autossuficiente. Quando a gente tenta ser autossuficiente diante disso, a gente se quebra, né? Porque a gente passa por diversas frustrações no processo para compreender, para decifrar esse enigma que Deus bota cada quebra-cabeça de 1.000, de 10.000, de 100.000 peças para a gente montar, e a gente não consegue montar de jeito nenhum sozinho. Não, mas porque eu não vou casar, eu vou ser celibato, eu vou viver a minha vida para o Senhor, vou me trancar no quarto, vou ficar orando. Esqueça isso não funciona. Enquanto você não viver a realidade da igreja do Senhor, porque essa devoção sua, ela não vai ter validade se você não viver a realidade da igreja de Cristo.
Então, não é pela nossa motivação, nem pelas ações que a gente realiza, mas é pelo reconhecimento. Sim, Ele é bom e eu não sou. Eu me torno parecido com Jesus porque eu me submeto à sua bondade e sou governado por ela. É só isso. Então aqui estamos falando de como podemos viver a experiência profunda com a vontade de Deus por meio da bondade. Ao sabermos que a boa vontade de Deus é viver os meus dias para revelar que Ele é um bom Pai. O Pai nosso que estás no céu, que a gente ora todo final de culto. Pai nosso, do qual nos deu a responsabilidade de manter o seu nome santo. Esse Pai está nos guiando hoje. Quando a gente se submete os nossos corações e diz: Tu és o Senhor da minha vida, você governa os meus dias, e eu olho para ti e percebo: sim, o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia. E o segundo é a perfeita vontade de Deus. A perfeita. Aí, meu amigo, a coisa começa a ser mais operacional para a gente. O trabalho começa a acontecer. A gente começa a suar a camisa, igual eu subi nessa ladeira com Dailma todo dia. E o Wesley também, mais Jennifer aí com Ana, né? Uma luta. Mas tem a ver com isso. Com dedicar força ao Senhor. Né? Lá no Deuteronômio 4 diz: ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua mente, com toda a sua força, com todo o seu ser, com toda a sua capacidade, suas habilidades. Devemos amar a Deus de forma inteira. Então fala de inteireza, uma coisa absoluta, não é variável, não é relativa, ela é única. Então isso fala do nível de integridade que nós, como igreja, nós precisamos desenvolver, tanto a nível de caráter como de ações, como de dentro para fora. É um movimento que acontece de dentro para fora. Então a perfeita vontade de Deus fala de integridade, inteireza, completude, o sentido absoluto da palavra. Se Deus é bom e nós vivemos testificando ao cosmos a sua bondade, logo a nossa vida foi gerada para servirmos diante dele integralmente. Nós somos criados para servir a Deus como filhos amados. Porque assim como lá em João 17 diz que a vida eterna é que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Mais adiante ele declara em palavras nítidas que nós pertencemos a Ele, assim como Ele pertence ao Pai e o Pai pertence a Ele. Nós pertencemos a Cristo, nós pertencemos ao Pai. E nós precisamos olhar para o outro: meu irmão, você está precisando que eu pregue o Evangelho para você? Eu vou pregar agora, todos os dias, se for preciso, para que o nosso coração se mantenha firme na rocha que é Jesus. Para que as nossas ações sejam práticas desse Evangelho que estamos tanto ouvindo. Para que a ceia que tomamos na igreja caseira toda semana tenha validade na nossa vida, para que a gente não coma o pão e beba o sangue de Jesus indignamente. Existe uma realidade de ter o Evangelho cravado em nossos corações. E para isso, a gente de mente fraca precisa ouvir a palavra sempre, uns dos outros. Você precisa ter o Evangelho afiado na sua boca. Porque a primeira prática da nossa vida é a base do Evangelho. É ela que nos governa. Em Levíticos 8 e 9, a gente vê um processo de ordenação e de habilitação para o serviço sacerdotal. Ali no deserto, de Arão e dos seus filhos levitas. E ali a gente vê um nível de exposição, porque a ordenação ela é uma exposição bem grande, né, deles. E agora a vida deles está exclusivamente para aquele serviço ali. Eles tinham que estar ali santos e irrepreensíveis para o serviço diante do Senhor, para o povo. Porque o Senhor estava servindo aquele povo e aquele povo precisava servir a presença de Deus que estava no meio deles. E a gente olha esse reflexo nos dias atuais. Cristo trouxe tudo nele e nos disse: olha, esse sacerdócio de agora é um sacerdócio eterno, de paz, de justiça. Não é um sacerdócio comparado àquilo ali que precisou entregar dízimo, fazer acontecer, para testificar que aquela pessoa está viva, que aquele sacerdócio é vivo.
Agora, o dízimo que você precisa entregar é a sua vida, continuamente. Porque eu estou na eternidade e vocês estão chegando lá. É o já é e ainda não. Nós estamos nos preparando para a eternidade. Então a gente se move pela eternidade, como se já fosse. Mas a gente ouve tanto isso e é tão costume ouvir essas coisas que a gente relaxa. E a gente não pode relaxar. Tem que estar atento. Porque a nossa vida precisa ser uma prática contínua das palavras de Deus. Então, em nossa condição quanto humanidade, não demonize o ser humanidade do jeito que você é hoje. Porque Deus criou a humanidade para a glória dele. E nós precisamos glorificar a Deus nessa condição que a gente está agora. Você lidar com seus pecados, com as suas dificuldades agora, do jeito que você está. Se você lidar hoje com essa luta, não desiste, meu irmão. Você é um vitorioso. Porque você está entendendo de que o Senhor te escolheu para pertencer ao seu reino, para cumprir um propósito, para estabelecer palavra na vida de pessoas, para curar os enfermos, para restaurar as estruturas caídas. Nós precisamos ser essa igreja que cumpre as palavras de Deus, não que ouve e fica de espectador. Então se comprometa em se manter santo e puro diante de Deus, irrepreensível. Não como um jugo pesado, não, tá difícil, ok, não é fácil e não vai ser, até que Ele venha. Mas nós somos bem-aventurados. Como pobres de espírito, como os que são perseguidos, como os que são famintos. Nós precisamos estar satisfeitos até com as dificuldades que temos. Até com a falta de coisas, que nós temos muitas faltas. Muitas. Faltas emocionais, financeiras, falta de roupa, falta de sapato, falta disso, daquilo, e para o filho, e para a esposa, e para o marido, e para isso, e para aquilo, e para a igreja, o som, não sei o que, eu fico na minha lamúria com som, aquela coisa toda. São ausências, e as ausências forjam em nós um caráter que está para além da nossa capacidade de formar, porque Cristo trabalha conosco nas ausências ferrenhamente. Ali na conta certa, a gente está ali, não tem como vir um dinheiro para pagar uma conta altíssima, e de repente, pá, bate aquele dinheiro. Quantos de vocês já viveram isso? Muitos de vocês já viveram isso. Precisa comprar uma coisa urgente para tal coisa e pá, consegue fazer, tipo assim, é do nada. Nós temos testificado da bondade de Deus e de maneira prática da perfeita vontade de Deus, da perfeição de Deus na vida prática da nossa condição como cristão. Então a inteira vontade de Deus custa uma parte, 10% de nós, tudo, né? Pronto. Ela custa tudo de nós. Custa toda a nossa vida. A gente vai ter família, a gente vai ter filhos, a gente pode ter uma boa conta bancária ou não. A gente pode ter uma casa grande ou uma casa pequena. A gente pode ter muitas coisas, mas todas elas vão passar. A gente não vai levar nada delas. Todas são aqui. É para a gente aprender a ser zeloso. É para a gente aprender a desenvolver homens a nossa hombridade. Mulheres para aprenderem as coisas de uma mulher que é cheia do Espírito. Filhos para aprenderem a ser filhos guiados pelo Pai que está nos céus. Uma coisa que eu e Daima a gente tem muito isso com o Igor, né? Que nós não criamos Igor para nós. Nós criamos o nosso filho para o Senhor. Para que o Senhor faça o que quiser com ele. Mesmo que às vezes possa até nos doer. Mas essa é uma verdade. Para nós pais é essa consciência prática, sabe? Nós estamos vivendo os nossos dias para Ele, para a vontade dEle, para cumprir isso, para fazer isso. Olha, as pessoas olharem para nós, que não nos conhecem, e serem transformadas pelo Cristo que nos governa.
Porque esse interesse da vontade de Deus, a gente pensa no Salmo 91, que diz que antes que os montes nascessem e fossem formados a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Ela nos aponta para um lugar onde os dias da semana para nós não são dias a serem passados por cima, a serem atropelados. Os anos para nós não podem ser vividos com aquela exaustão, porque eu vivo, ó céus, ó mar, ó vida. Mas há um motivo maior que nos impulsiona a olhar firmemente para a palavra de Deus e se mover pelo propósito do eterno. Isso precisa ser o nosso combustível diário. Quando nós queremos desligar a nossa vida. Quantos irmãos que a gente conhece se desligaram mesmo, tiraram as suas vidas, ou até que a gente não conhece também, ou desistiram da caminhada e se entregaram à promiscuidade. Lembro de uns textos de Samuel, quando os filisteus estavam prestes a atacar Israel, e ele, depois do rei, ele era a pessoa de mais autoridade ali. E ele instruía para que os corações daquele povo abandonassem Astarote. Astarote era um deus da fertilidade e da sexualidade. Ali tinha Dagon, tinha Baal, outros também, mas as pessoas precisavam tirar o coração e se dedicar e adorar exclusivamente a Deus, para que Deus pudesse livrar elas dos filisteus. Então, como essa palavra se aplica nos nossos dias? Nós estamos numa geração muito aflorada em muitos aspectos, e não fica só nela, vai se ramificando para todo mundo que está dentro dela. Nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Nós estamos vulneráveis a esse lugar. Mas quem é que vai nos blindar disso? É o quanto nós olhamos para isso aqui e não olhamos como aqueles que são legalistas, entende? Que cobra do outro para fazer, mas como aqueles que vivem isso aqui. Que mesmo que fraqueje em algum momento, mas sabe que está inserido no corpo para que o outro irmão levante ele. Eu aprendi há um tempo atrás, quando eu fiz um curso de restauração, que nós precisamos ser como morões, né? Os morões se ficam no meio do mar, e aí o barco, se não ficar preso no morão, ele vai embora. Então, para ele ficar ali firme, né? Para não afundar, para não ir à deriva. Então nós precisamos ser como morões na vida dos nossos irmãos, uns dos outros, sabe? Basicamente isso. Levanta aí, Lud, Massinha e Igor. Levantem aí, fiquem em pé aí. Fiquem em pé. Agora fica um do lado do outro, encostadinho assim. Encostadinho. Massinha, tente se mover como se fosse cair. Entendeu? Nós precisamos ser isso aqui. Um sustentáculo na vida uns dos outros. Pode sentar, obrigado. Olha eu dando exemplos práticos. Glória a Deus. Nós precisamos ser esse tipo de gente. O irmão sumiu, não sei o que, agora veio querendo... Pronto, ame seu irmão assim, acolha ele, não fique perguntando muito não, às vezes nem é necessário. Às vezes você chega, só acolhe, a pessoa começa a vomitar mesmo assim, nem precisa dizer nada para ele. Nós precisamos ser essas pessoas de vida prática desse evangelho que nós estamos pregando nesses dias. Nós precisamos nos aprofundar nesse evangelho para compreendermos o que é que o Senhor está falando sobre os céus de Salvador, por exemplo. Para compreendermos, né, essa fala tão bonita, os céus de Salvador está falando algo sobre a igreja. É lindo ouvir isso, é poderoso, né? É impactante. Mas mais do que um impacto de uma palavra dessa, é compreender isso mesmo na prática. E para compreendermos isso, a gente precisa dedicar tempo em oração, em leitura das Escrituras, em coisas básicas. Posso ler 3, 4 livros ao mesmo tempo, e isso não me comunicar absolutamente nada. Mas se eu mergulho nas Escrituras, na essência da palavra, tenha certeza que isso vai me comunicar algo poderoso. Se eu começo a perceber aqui como eu pego os salmos
e leio todas as manhãs, pego os salmos ali, começo a orar essas palavras, não tem como nada acontecer na minha vida. Não tem como. Não existe possibilidade. Porque, como eu li em Oséias, assim como o sol nasce todas as manhãs, ele virá. É sobre isso. Não tem outra justificativa. E o último e tão esperado ponto é a agradável vontade de Deus. Essa é os mais altos louvores. Aqueles que são, às vezes até, parece que a gente não consegue nem decifrar. Esse desejo, esse anseio, essa expectativa de viver uma vida de elogio para Ele. Na maneira de eu me vestir, na maneira de eu ver, na maneira de eu me comportar, na maneira de eu falar, na maneira de eu me retratar com o outro, na maneira de cantar a Deus, de orar, de cuidar da casa, de cuidar da família, de estudar, de trabalhar. Tudo isso precisa ser um cumprimento dessa agradável vontade de Deus. Então, aqui é onde a motivação determina para onde nós estamos olhando. Onde está o nosso olhar aqui? Quando nós nos tornamos, quando a gente olha e diz, Deus, nós queremos ser agradáveis ao Senhor. Nós queremos agradar a Ti, agradar os Seus olhos. Nós queremos agradar ao Senhor com a nossa vida, com os nossos dias, com a maneira como estamos conduzindo tudo que temos e que somos. Que isso não sejam apenas palavras para mim, mas que seja uma realidade na minha vida. Quando eu olhar para o Senhor, eu possa ser transformado pelo Seu amor. Que eu possa ser mudado quando meu irmão pregar o Evangelho para mim. Que aquela palavra rasgue o meu coração, de um lado ao outro. Se precisar me dividir no meio, de cima a baixo. Que o meu corpo, assim como o de Cristo, seja rasgado nesse lugar para compreender essa agradável vontade do Senhor. É sobre isso. E aí a pergunta é: o que nos move nesses louvores? O que nos move na vida? E aí vem as perguntas clássicas: por que nós casamos? Por que nós temos filho? Por que nós trabalhamos? Por que estudamos? Por que vivemos? Por que existimos? Qual é a motivação dessas coisas? Quando nós começamos a compreender na profundidade do ser de Deus essas coisas, nós estamos louvando a Ele. Eu estou em busca disso, de compreender esse lugar de louvor ao Senhor, que não é sobre cantar músicas, entende? É ter um coração grato. É o que eu falei lá das bem-aventuranças um pouco antes. Sobre aquilo que eu vivo, eu sou grato ao Senhor. Mesmo passando por privações. Mesmo que eu não tenha um café da manhã. Para muita gente assim. Quando a gente olha em outros lugares, em outras realidades que não é a nossa, a gente vê pessoas passando por muitas dificuldades. Mas eu já vi muitas pessoas, mas de fato felizes, mesmo com as dificuldades, mas felizes mesmo, não estavam tristes não. E a gente olha assim, poxa, eu moro numa casa boa, eu tenho uma vida boa, e eu reclamo de coisas que não deveria, sabe? Ter a vontade agradável de Deus é sempre colocar na balança e dizer, Deus, onde é que está a minha fé? Onde é que está a minha confiança? Sabe? Questionar mesmo diante de Deus, as minhas bases de vida. Deus, me dá um coração disponível, me dá um coração grato, me dá um coração acessível ao Senhor. Me dá um coração disposto a ser esse sacerdote que cumpre a sua palavra por onde quer que esteja. Que se aponta para a realidade do seu reino. Que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que se move pelo Pai Nosso e reconhece a sua paternidade. Tu és o nosso Pai. E eu não sou egoísta de não compartilhar esse Pai com os meus irmãos, com os meus parentes, com os meus amigos. Muitas vezes nós acessamos a Deus de maneira utilitária mesmo. A gente tem que reconhecer isso. A gente às vezes é utilitário com Deus, muito. Deus, por favor, eu estou precisando disso. Deus, não sei o quê. Eu vou lá porque eu vou receber uma palavra na igreja, ou eu vou para a igreja caseira porque eu vou falar as coisas que eu estou sentindo.
Aí Deus não se importa com isso não. Deixa eu te dizer que Deus não se importa. Talvez eu me importe se você for comigo, mas Deus não se importa. Porque Ele conhece você profundamente. E Ele criou a sua essência não para esse lugar. Ele criou a sua essência para o louvor da sua glória. Então não se preocupe com o que você vai comer amanhã, com o que você vai vestir, com o que você vai fazer, como vai ser seu dia de trabalho amanhã eu vou acordar e... Quando a gente parar de ter essas preocupações, que são difíceis, eu reconheço, para mim também é, principalmente, quando a gente parar de se preocupar com essas coisas, nós chegamos num outro nível. E nós precisamos desejar essas coisas. Desejar um lugar de oração que não são presas às letras das músicas. Desejar um lugar em Deus que não está condicionado à nossa vida rotineira ali, com despesas, com contas a pagar, com escala de trabalho para cumprir. Isso faz parte da sua vida. Aceite isso, que vai doer menos. Aceita a sua vida, as condições dela. Você precisa pagar suas contas, você precisa viver algumas coisas. Isso está forjando em você coisas, isso está trabalhando no seu caráter. Então é importante aceitar essas coisas e parar de reclamar de coisas que você não precisa reclamar. Mas mais do que isso, tenha um coração, busque, Senhor, dá-me um coração, crie-me um coração puro, renova em mim um espírito ali inabalável, reto, disponível. Eu estou disponível para esse lugar, eu quero construir esse lugar para que o Senhor se assente no nosso meio e seja glorificado todos os dias. Eu não quero que isso sejam palavras vazias, não. Eu estou dando a minha vida, a minha casa para isso. Eu estou dedicando a minha profissão, Willis, para isso. Eu estou dedicando os meus filhos para isso. Eu estou dedicando a minha saúde para isso. Dedique-se a cumprir as palavras de Deus. Se torne agradável a Ele. Nós precisamos nos tornar agradáveis. Dizer, Senhor, ensina-nos a fluir nesse lugar. Ensina-nos a fluir como as águas cobrem o mar. Ensina-nos a fluir até sermos afogados nessa realidade do Seu reino. Nós queremos fluir nesse lugar, nós queremos aprender a viver na obediência, a ter prazer na obediência. Ensina-nos, conduz-nos. Feche seus olhos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente a ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade nas entranhas e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo e serei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó, um coração limpo, ó Deus. Cria em mim um coração limpo, um coração disponível a ti. Renova um espírito correto dentro de mim. Não expulse, não rejeites de mim a tua presença, não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação
e sustém-me com um espírito livre. Traz à nossa memória essa convicção de que somos salvos por causa do sangue do Cordeiro. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, tu Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alto a tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois tu não desejas sacrifício, senão eu te daria. Tu não te agradas com ofertas queimadas. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezas. Faz o bem e o teu bom prazer a Sião, constróis tu os muros de Jerusalém. Então te agradarás com o sacrifício de justiça, com oferta queimada e oferta queimada por inteiro. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. Ele deseja de nós sacrifícios de justiça, justificados pela fé no Cordeiro vivo que desceu dos céus e hoje vive para sempre.